sobre currículos. Os resultados do ensino no Brasil em geral, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, todas as evidências indicam que os resultados de aprendizagem são ruins. Profundamente ruins. Porque o aluno não aprendeu a ler. E se aprende a ler no ensino fundamental. É exatamente. Se o aluno aprender a ler, ele é capaz de estudar nos seus manuais. E a aula do professor é só para tirar dificuldades. O professor é aquele que tira dificuldades que o manual sugere. Autodidata. Portanto, o aluno, sabendo ler, ele será sempre um bom aluno. E, o professor, e terá sempre bons professores, porque o professor é obrigado a acompanhar o bom aluno. Senão o professor mas para que o aluno possa aprender a ler direito, a ler bem no ensino fundamental... São os 5 primeiros anos. O senhor, já em outros momentos, no próprio livro, o senhor fala sobre a importância de ter bons currículos. Gostaria que o senhor falasse sobre isto, Moreira. O currículo, qualquer país tem que fazer o currículo próprio para o seu país. Nós não vamos fazer o currículo igual à China, nem vamos tentar fazer um currículo igual a um país da África. Cada país tem as suas necessidades. Nós queremos formar operários bons, carpinteiros, pedreiros, queremos preparar bons engenheiros. Para isso temos que fazer bons médicos. Temos que fazer currículos adaptados. Bons técnicos, públicos. O currículo tem que ser feito em conformidade com aquilo que nós queremos. E quem é que tem que fazer esses currículos? São grupos de pessoas nomeados pelo governo, pessoas reconhecidamente competentes na matéria, para fazer esses currículos. Não é o professor que faz currículo. Mas hoje cada município brasileiro faz o seu currículo para o ensino fundamental. Isto é bom ou é ruim? E o resultado está aí. O indivíduo tira um curso aqui em Curitiba, mas pode ser analfabeto em São Paulo. O currículo não é igual. E o núcleo comum? O núcleo comum é respeitado? Se o núcleo é comum, por que arranjam diferenças? O que é que significa núcleo? O núcleo é qualquer coisa, pouquinho, ou é a maior parte do currículo? Que o currículo tenha uma disciplina para características locais, está correto. Não tem importância. Mas mais que uma disciplina, não. Todas as outras disciplinas têm que ter currículo igual para o Brasil inteiro. Agora, é natural que o indivíduo de Curitiba estude História de Curitiba em modo especial. Que o aluno de São Paulo estuda a História de São Paulo de modo especial. E Geografia Local. E Geografia Local. Mas isso é uma disciplina. Chega e sobra. Durante 1 ano ou 2. Certo. O resto tem que ser igual para todo o Brasil. No ensino fundamental. Em todos os ensinos. Para que o cidadão, quando sai de Curitiba, seja cidadão em tudo. Em Tocantins, em Manaus, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. O dele vale igual e absolutamente válido. Porque muitos professores e profissionais e pessoas que fazem políticas do ensino não defendem o currículo único para o país todo. Pois não, que é para manter o currículo adaptado à ignorância do professor. Um professor despreparado em São Paulo precisa do currículo A. O professor disparado em Curitiba precisa do currículo B. O currículo diferenciado é para adaptar o currículo à ignorância, ao despreparo do professor local. Isso é velho e conhecido e já devia estar na pauta das coisas ridículas. E agora, como não existe uma entidade que tenha essa função específica, os professores dão-se ao luxo, ou à vaidade, ou à petulância de criarem currículos. Resultado, é uma desgraça por aí, uma desgraceira. Currículo e mais currículo e mais currículo, mas um currículo mesmo levado a sério não temos. Para o país todo? Não temos. Professoras alfabetizadoras. É importante também conversar sobre como o problema da dificuldade de aprender a ler é grave, escrever corretamente é grave. É importante talvez abordar a questão de professoras alfabetizadoras. Como que se prepara professoras alfabetizadoras? Falar professoras porque a maioria são professoras e não professores. Alfabetizadores no Brasil. A primeira coisa que uma professora alfabetizadora tem que aprender é a gramática da língua pátria.
tem que saber a gramática. É absurdo que uma professora diga eu e tu. No Brasil não se diz eu e tu, é eu e tu. O é a conjugação lê-se i no Brasil. Não se diz o cachorro, é o cachorro. A professora despreparada, para o aluno não dar erro no ditado, diz o cachorro, para o aluno escrever um O. E, que é para o aluno escrever um E e não um I. É a professora despreparada. Então esses erros são professores despreparados. E a importância de ter professoras alfabetizadoras experientes? Isso ajuda muito para os alfabetizadores novos. Mas uma coisa é importante dizer. A professora alfabetizadora é experiente, mas competente. Certo. A primeira coisa que um professor tem que aprender é a gramática. Saber conjugar. Saber que não é eu seja e não eu seja. O professor dizer eu seja. É trágico. Dentro de uma sala de aula, estar fazendo um ditado e dizer e em vez de i, ou em vez de u, para o aluno não dar erro. Terrível. Tem professor que diz Brasil, em vez de Brasil. Funil, em vez de funil. E por aí adiante. Então, isso não é alfabetização. Isso gera... Tem professores que ensinam, não sei onde é que eles foram buscar isso, que eu li as gramáticas editadas no Brasil há uns 30 anos para cá. Não vi nenhuma gramática ensinar que no Brasil não existe o fonema A. Os professores dizem que o A só se lê A. Se isto fosse verdade, a palavra seria janela, Paraná. O brasileiro não é jacaré, está de boca aberta para dizer A. A maior parte das vezes que a gente usa a letra A, lê-se A. Janela, cabeça, rato. Então, a professora alfabetizadora tem que ensinar a distinguir um A de um A, para os alunos não darem erros ridículos. Eu vou a Curitiba e ponho um acento. Eu vou a Curitiba. Crase. Eu vou à Bahia. Aqui é crase, porque eu vou a Bahia. E os dois as fazem um A aberto. Por isso é que se chama crase. Crase é a substituição de um A aberto por dois As fechados. Vou a Bahia. Vou à Bahia. Como a mesa. Não, como a mesa. Então isto é que é ser alfabetizador. Mas para isso precisa saber gramática. E é um dos graves problemas que nosso país enfrenta, de ter deficiência de professores alfabetizadores. Não sabem alfabetizar, não sabem a gramática. Para que nós tenhamos alunos no 5º ano que saibam ler direito e escrever bem. Exatamente. Como é que um aluno vai escrever bem se ele não distingue de A? Vou à missa. Crase ou não é crase? Claro que é crase. Quando você abre a boca e diz A, é crase. Se você disser A, não é crase. É tão simples. Cursos de pedagogia. Com o que vou dizer? Porque parece que estamos brincando com palavras. A palavra pedagogia significa a formação de currículos. A palavra didática é a arte de ensinar corretamente. Que curso estão dando as universidades? O curso de pedagogia, que é a arte de fazer currículos. Mas a arte de ensinar, que é didática, onde é que se ensina?
Qual curso? Quem souber que responda, que eu não sei. Qual curso que prepara a arte de ensinar? Isso, que é didática. Que é didática? Qual é o curso de didática que Letras? Não existe? Não existe isso. Matemática? Em lugar nenhum. Nossos cursos de ensino superior precisam passar por uma reformulação? Claro. Só que as universidades são livres para fazer essa reformulação. O governo não a faz. Para dar, porque a Constituição manda que a universidade tenha liberdade. Mas não é importante aprender, então, a didática? Não deveria haver curso de pedagogia, deveria haver curso de didática. O curso de pedagogia? Não é necessário, porque pedagogia é a arte de fazer currículos. E quem tem que fazer os currículos são os políticos. Os políticos é que têm que saber o que é preciso ensinar e a quem. O que é preciso ensinar? E transformar o curso de pedagogia em arte de ensinar, em didática. E quem tem coragem para fazer isso? A universidade devia ser o governo, e o governo não quer, porque a Constituição permite que a universidade tenha liberdade para fazer os cursos que quiserem e fazer os currículos que quiserem. Autonomia. Tem autonomia. É chamada autonomia universitária. Portanto, a universidade está dando pedagogia em vez de dar didática. Então, Moreira, significa que os cursos de pedagogia existentes estão completamente equivocados? Equivocadíssimos no superlativo do superlativo. Por isso os professores saem de lá sem saberem ensinar. Eles sabem história da educação, história disto, história daquilo, umas frasinhas de psicologia. São tão ignorantes nesse curso que até dizem psicologia em vez de psicologia. 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 Você vê um professor dizendo psicologia, ensinando ao seu aluno advogado e psicologia. Tem até jornalista falando Psicologia. Ora, o curso de psicologia em vez de psicologia já diz tudo. O que faz o bom professor? Eu só não desanimo porque sou otimista por natureza. Compreendo. Nasci otimista, fui professor durante 40 e tal anos, tive a sorte de ter bons alunos, não sei se é sorte, mas tive alunos interrogadores, alunos inquietos, alunos irrequietos, alunos que gostavam de encostar o professor à parede. E eu, quando saía da sala, sentindo que o aluno me quis encostar à parede, eu saía satisfeito. Este é o meu lugar. E muitas coisas eu li, porque o aluno me fazia perguntas. Eu tomava nota e disse, agora não sei responder, mas eu vou procurar a resposta. Fiz isto tantas vezes. E o aluno gostava. O aluno não se sentia frustrado por eu não responder na hora, mas sentia satisfeito quando eu, passado 8 dias, lhe dizia, já fui ver a sua questão, é isto, isto, isto e isto. Ele ficava satisfeito e eu também. Eu sentia que estava cumprindo a minha missão de professor. Compreendo. Isto aconteceu tanta vez. Agora, se você você é uma pessoa fora de série. Não, eu tive alunos fora de série. Eu tive turmas inteiras em que todo aluno questionava o que eu estava falando, questionava o que eu estava ensinando. Dizia que não concordava e dizia porquê. E isso é muito bonito, quando o aluno diz que não concorda e diz porquê. O senhor tem lembrança de mais ou menos que idade que isto acontecia com seus alunos? Idade assim de 10, 12, 13, 15, 20 anos? O senhor tem lembrança? Os alunos começam a ser questionadores a partir dos 13 anos. 13, 14 anos. Até aí eles são muito passivos. Compreendo. Aceitam tudo. Mas a partir dos 13, 14 anos, aí naquela faixa dos 16, 17, coisa linda. Eles questionam, duvidam. E exige que o professor esteja preparado. Ou vá preparar-se no mesmo dia. Vá no mesmo dia à biblioteca e fica lá aquela semana, para na semana seguinte dizer ao aluno, o que você perguntou está aqui. Correto. Isso é que é professor. Professor não é obrigado a saber tudo. Diferenças entre estudo e pesquisa, mestrado e doutorado.
Hoje o professor manda o aluno ir para a biblioteca que se Isso é que eu nunca entendi. O aluno fazer uma pergunta, me falaram isto muitas vezes, e o professor diz, Você vai editar. vire-se, vá à biblioteca, estude, leia. Eu nunca fiz isso. Nunca mandei um aluno meu Vai ter que estudar na editar biblioteca. isso. Eu é que vou estudar na biblioteca e explico para ele. E se ele quiser, eu digo qual é a fonte, onde é que eu fui buscar. Compreendo. Mas eu nunca mandei o meu aluno estudar em meu lugar. A maioria do comum hoje é os professores mandar o aluno Sim, diz- pesquisar, Diz assim, vire-se, vai vá para a pesquisar. biblioteca, vire-se, vá pesquisar. certo? Até porque a palavra está errada. O aluno não pode pesquisar, que não tem categoria para isso. O aluno vai estudar. A pesquisa é a busca de um conhecimento que ninguém tem ainda. Isso é O pesquisa. doutor Isso é pesquisa. Quando você vai buscar um conhecimento que já existe, que já está na biblioteca, chama-se estudo, Não pesquisa. não pesquisa. E tem professor aí que manda fazer pesquisa a crianças de 7 a 8 anos. Então essa diferença entre estudo e pesquisa, É terrível. Por isso confunde mestrado com doutorado. Isso, Mestrado não qual que é a confusão em torno de mestrado e doutorado? Então? mestrado é a preparação de um indivíduo para ser professor. Por isso se chama mestrado. mestre. Mestrado. É a preparação do indivíduo para ser professor. Ele tem que provar à banca que é capaz de utilizar a bibliografia, que as revistas, jornais, livros, para levar ao seu aluno todo o conhecimento novo que ele não recebeu nas aulas quando foi estudante. Isto chama-se mestrado. Mestrado. Doutorado não tem nada a ver com ensino, é pesquisa pura. Um indivíduo dedica-se à pesquisa num determinado assunto. Ele é doutor, isto é, ensinador naquele assunto. Ele vai estudar asa de mosca. Ele é doutor em asa de mosca. Ele tem que saber tudo em asa de mosca. Porque ele está pesquisando o que ninguém sabia sobre a asa de mosca. E vira doutor em asa de Em mosca. asa de mosca. Portanto, o doutor é aquele que sabe cada vez mais e cada vez menos, ou se quer saber quase tudo de quase nada. Doutor dando aulas é um absurdo. É um Quem tem que dar horror. aulas é É o mestre. mestrado. É o mestre. O doutor vai fazer pesquisa no laboratório. Por isso é que ele é doutor. E nós temos muitos doutores que fazem o doutorado e tem lá 4 aulas É um absurdo isso. É um desperdício. na universidade. Claro. Se ele é doutor, vai fazer pesquisa. E se é mestrado, que vai dar aulas. Mas eles fazem muito isso, até onde sei, professor Moreira, para melhorar os seus salários. Então estão desvirtuando tudo. Por isso o ensino está numa desgraça. Se a questão é salário, não é assim que se arranja salário. É de outra maneira. É pelo mérito. Quando o professor for respeitado por todo mundo, o político dá o salário bom. Valorização do professor. Isto, então vamos lá, aborde esta questão, Moreira, da valorização do professor. É o professor que se tem que valorizar. Como é que ele se valoriza? Pela competência. Como é que o médico se valoriza? Quando os clientes dizem que ele é bom médico. Como é que o advogado se valoriza? Quando os clientes dizem que ele ganha as causas. É um bom advogado. Isso, exatamente. Portanto, quando o profissional tem boa fama, a sua categoria se valoriza, aumenta automaticamente o salário. Automático. E é isso que precisa para os professores? Claro, se eles são dados como ignorantes, como despreparados, se os alunos não sabem nem ler, que salário é que eles Merecem. merecem? Há anos, um professor em Foz do Iguaçu estava falando comigo sobre este assunto e eu chamei a atenção dele para o facto dos professores ganharem pouco. E ele sorriu para mim e disse: ganham mais do que merecem. E ele era meu colega, era professor. E ele afirmou isto. Mas repetiu: Categórico. eles ganham mais do que merecem. Isto pela capacidade e pelo O professor- preparo. Exatamente, o professor ensina tão pouco e tão mal que não merece o salário que recebe. O senhor diria que isto é em geral? Não. Temos professores muito bons. Só que esses são prejudicados. Como são a minoria, sofrem as consequências da maioria. A maioria é incompetente. Professor pode colaborar na educação do aluno? Dos alunos. Não deve. Mas ele pode colaborar? Colabora não estragando a educação que os pais dão. Não se metendo na educação, colabora muito.
Como é que o professor vamos pôr a hipótese, o professor é um católico de missa diária. Ele pensa que é pecado até ter maus pensamentos. Como se o pensamento fosse pecado. O que é que esse professor vai ensinar à criança? Se a criança é filha de um ateu, o professor vai dizer o que é essa criança que é filha de um ateu? Vai alterar a educação que os pais dão à criança? Ligada à religiosidade. Isso. Não pode, não tem esse direito. O professor comete um erro gravíssimo fazendo uma coisa dessa. Mas o que mais tem se queixado hoje em dia, professor Moreira, é ligado à ausência de valores por parte de pais e mães não existe na isso. família. Não. Os pais e as mães têm valores, só que os professores na sala de aula tiram-nos. Porque desautorizam os pais. O que é que disseram? Não dizem que o professor é educador? Se o professor é educador, qual é a função do pai e da mãe? Bom. Dar comida. Dar comida e dar vestido. Não, porque a escola dá comida. Portanto, Moradia, aspecto económico. Roupa. A educação pertence aos professores. Então, o que é que esperam? O que é que esperam? E agora, uma criança que tem 40 professores durante a sua vida, recebe 40 educações. O que é que sai de lá? Um bandidinho. Um imbecil. Um cara sem moral. Não está confundido disciplina. mas é um argumento muito utilizado, professor Moreira, por muitos professores, porque as famílias, os pais, na sua grande maioria, ou numa grande maioria hoje em dia, especialmente considerando uma classe mais humilde, não tem noção de respeito, de decência, de disciplina necessárias para que a escola bem funcione. Não é verdade. Isso é uma mentira que os professores inventaram. 90% dos pais, mesmo daqueles que já estiveram na cadeia, querem educar bem os seus filhos com normas morais. Não existe, só em casos de aberração biológica, é que a mãe ou o pai deseduca o filho. As mães e os pais, por amor espontâneo, natural, querem que o filho se adapte ao ambiente em que ele há de viver. Eu poderia dar muitos exemplos, mas não preciso. Basta analisar aí um bairro pobre. As mães de crianças pobres, elas não ensinam os filhos a roubar. Os pais não ensinam. O pai é ladrão, mas não ensina o filho a roubar. Porque ele quer algo melhor para o seu filho. Exatamente. A escola é que está estragando tudo, dizendo que os pais não educam. Aí desautorizam os pais e as crianças um dia correm o risco de acreditar nessa balela. Aí ficam sem educador. Os pais não os educam. Nem os professores. Nem os professores. Resultado, criança de rua. Então a escola os professores estão causando um mal danado à nossa sociedade. Ou este conceito de confusão existente entre educação e instrução, no caso, Secretaria de Educação, Ministério da Educação, e que professor é educador e assim por diante. Isso também é nocivo. Essa confusão entre instrução e educação é horrorosa, porque há pessoas bem educadas com pouca instrução. Certo. E há pessoas com muita instrução e mal educadas que nem o diabo. Indisciplina na escola. E as pessoas acham estranho que nos últimos tempos a indisciplina nas escolas tem crescido muito. É muito difícil dizer qual é a causa da indisciplina atualmente nas escolas. Não tem uma só causa, tem várias causas. E é perigoso generalizar acerca das causas. Mas existem condições. E a primeira condição é que o regulamento da escola não é conhecido por todas as pessoas que trabalham na escola. Professores e alunos, todos devem conhecer o regulamento da escola. O que é então de uma indisciplina? A indisciplina é uma falta às exigências do regulamento. Portanto, os atos de indisciplina têm que estar previstos
no regulamento. E não se deve encarregar o professor de executar ou fazer executar o regulamento em todas as situações, no recreio, na sala de aula ou fora do colégio, nas circunvizinhanças do colégio ou da escola. Isso não é função do professor, não é tarefa para ele. Ele apenas tem que exigir que se cumpra o regulamento, isto é, que haja disciplina. Se houver indisciplina que o professor note, ele deve comunicar à direção do colégio, e esta direção do colégio é que tem a obrigação de colocar os alunos em ordem, cumprindo, satisfazendo as exigências do regulamento. Paulo Freire e construtivismo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre Paulo Freire. Pouco há para falar. O Paulo Freire foi um homem muito honesto, um intelectual muito interessante, que quis implantar o socialismo no Brasil por meios pacíficos, como ele próprio dizia, com 3 P's: povo, pão Palavra e palavra. e pólvora. Não, pólvora não. Ele substituiu a palavra pólvora por palavra Pão. palavra. Então, ele queria uma revolução socialista sem tiros, sem mortes, sem prisões, pela mentalização. E para isso precisava de começar a mentalizar as pessoas oprimidas, isto é, os pobres, aqueles que estavam sendo roubados pelos ricos, se aqui isso existe, aqueles que estavam sendo desprezados pelos políticos. Ele queria que se reabilitassem essas pessoas, para elas entrarem na sociedade, na comunidade. Ele não escreveu uma palavra para a escola formal, nunca pensou em fazer isso. A famosa escola bancária. Educação bancária. Ele não escreveu para a escola bancária. A educação bancária. Isso, ele escreveu para a educação problematizadora, que é essa da formação de pessoas para fazer a revolução socialista. E é o que muitos falam hoje, inclusive, falando que a escola nossa precisa ser mais conscientizadora, fazer o aluno ficar mais com consciência crítica, senso crítico e assim por diante. E o que é consciência crítica? É dizer mal do governo? O que é consciência crítica? Alguém definiu? Consciência crítica existe quando a pessoa é culta e instruída. Toda a pessoa instruída tem consciência crítica. A pessoa não instruída vai fazer crítica de quê? Se ele é pouco instruído. Muita gente pensa que consciência crítica é dizer mal do governo. Eu vi professores pensando isto. E vi alunos sair da sala de aula pensando que consciência crítica é dizer mal do governo. Então existe uma confusão aí nessas escolas. E a educação emancipadora, libertadora, freirista, que tanto falam que é preciso implantar em todas as escolas no Brasil. Mas ele não falava de libertar crianças. A criança ainda não está nesse estágio. Ele falava de libertar operários oprimidos, lavradores oprimidos, habitantes da rua. Como é que se chama isso? Esses que vivem na rua. Moradores de rua. Moradores de rua. Libertar essa gente. É isso que o Paulo Freire queria. E não de crianças. Não, ele não pensou nisso nunca. Mas eles querem falar de crianças. Porque não leem o Paulo Freire e estão desvirtuando. E eu explico como é que o Paulo Freire entrou nessa. O Paulo Freire foi um homem honesto. Escreveu para aquilo que queria escrever. Uns certos espertinhos que queriam que os professores nas escolas ensinassem comunismo. Como Paulo Freire era de esquerda, eles pensaram que, dizendo que o Paulo Freire era pedagogo, os professores iam ler o Paulo Freire, assimilavam as ideias do Paulo Freire, as ideias socialistas, e iam implantar o socialismo nas escolas, através das escolas. Esta foi a maracutaia que esses divulgadores de Paulo Freire arranjaram, dizendo que Paulo Freire era um pedagogo da escola normal, que era para os professores lerem o Paulo Freire e começarem a fazer propaganda socialista. Porque o Paulo Freire nunca, jamais, em seus escritos, disse que escreveu para a escola formal. Ele escreveu
para fazer a revolução sem tiros, a revolução socialista. E por isso eu o admiro e o respeito e simpatizo com ele, porque ele foi honesto, disse o que queria e disse como queria que se fizesse. Então quem se apropriou ou utilizou O disso? Paulo Freire, dizendo que ele escreveu para a escola formal, é um mentiroso, está deturpando Paulo Freire e está frustrando o objetivo de Paulo Freire, que era implantar o socialismo sem tiros. E o construtivismo, Moreira? Uma boa piada. O Piaget, no tempo dele, estava tentando contribuir para o desenvolvimento da psicologia. A psicologia estava ainda andando ainda gatinhando. Aliás, a psicologia ainda hoje não está grandemente desenvolvida, mas naquele tempo, há 100 anos, muito menos ainda. Então o Piaget foi um psicólogo e ele quis estudar psicologia em vez de utilizar adultos para saber como os fenómenos psicológicos, principalmente os fenómenos do conhecimento, se desenrolavam na consciência do ser humano. Ele utilizou crianças, que lhe pareceu mais fácil estudar a aquisição de imagens e a aquisição de conceitos numa consciência infantil. Por isso ele usou crianças e tentou fazer estudos com crianças para formular leis psicológicas. Jamais passou pela cabeça deles criarem normas Um método? ou métodos para ensinar crianças na escola. Nada disso. Não tem nada a ver. E, até agora, evidentemente que a tentativa do Piaget para formular leis psicológicas sobre a aquisição de imagens e de conceitos é válida como tentativa, mas ele não tirou grandes resultados, não. Ele deixou um trabalho iniciado para que outros pesquisadores mais tarde continuassem no mesmo caminho. Então esta ideia de atribuir a Piaget a criação do construtivismo é uma grande bobagem? É pior que bobagem, é uma trapaça. Isso não é bobagem, é trapaça mesmo. Ou então uma prova de ignorância de quem anda dizendo isso. Porque também tem, na área dos professores, também tem trapaceiro. Não é só médico que tem mau médico. Não é só engenheiro que tem mau engenheiro. Não é só arquiteto que tem mau arquiteto. Não é só padre que tem mau padre. Também professor tem mau professor. Ladrões colonizaram o Brasil? O Brasil foi colonizado efetivamente por exploradores, por ladrões, que nem muito se ouve na história do Brasil? Não. O rei de Portugal não era tão besta, nenhum rei de Portugal era tão idiota, que entregasse a sua melhor colónia a imbecis, a ladrões e a malvados. Mas isto de fato não ocorreu? Nunca podia ter ocorrido. Não há rei tão imbecil que faça uma coisa dessa. E por que ensinam isso na história, em muitos livros da nossa... Porque aqui muitos professores não leem história do Brasil. Leram um pedacinho de história norte-americana. E houve 2 casos em que houve colonização com presidiários, vindos da Inglaterra. É uma região dos Estados Unidos, ao sul, essa região está bem demarcada, e um pedaço da Austrália. Esses pedaços foram realmente colonizados, tirando presidiários da cadeia e transportados diretamente para lá. Este fato aconteceu nestes 2 casos, e os 2 vieram da Inglaterra. Com Portugal isso nunca aconteceu, com a Espanha não me consta, com a França também não. Mas é o que mais se ouve. Porque é invençãozinha. É fácil fazer história na sala. O professor não estuda história e vai falar mal de português, que é chique. É fino falar mal de português. E por que é que se fala mal de português? Eu agora vou dizer uma coisa, mas não espalho muito. De quem é que se fala mal? É dos argentinos, dos portugueses, dos norte-americanos, dos japoneses. Mas ninguém fala mal do Tchad, do Haiti. Quer dizer, fala-se mal daqueles por quem se tem muita admiração. Enquanto se falar mal de português e se contar piada de português, os
portugueses podem estar contentes. É sinal que os respeitam. E que os admiram. Que os admiram. Agora, quando formos esquecidos, como os haitianos, como os etc., cuidado que alguma coisa está acontecendo. Mas o fato de não ensinar uma história verdadeira, É real, porque não a conhecem. como de fato Não, ocorreu, professor, com erros e acertos, com virtudes e com defeitos. Há coisas que são ridículas. Como é que os portugueses conseguiam levar para o Brasil todo, lá para a Europa? Com que barcos? Quem os levava as toras às costas? Se não aquelas que estavam à beira-mar. Já imaginou? Quantas pessoas seriam necessárias para carregar toras de 200 km para o mar? Onde é que o barco encostava? Nas praias? Como é que se levam toras da praia além até ao alto mar, onde a caravela estava fundeada? E os ouros? Que ouro? Você sabe quantas igrejas existem no Brasil do tempo das minas de ouro? Por aí. E essas igrejas foram feitas com saliva ou com ouro? Você sabe quantos monumentos a Unesco Tem tombado? tombou do tempo colonial? E isso foi feito com saliva ou com ouro? Essa é a história que levaram ouro daqui. Mas de quem era o ouro? Levaram-no porquê? Consta em algum documento que o rei de Portugal roubasse o ouro de quem o extraiu? Ou o ouro pertencia àquele que o encontrava? Se houver algum documento que prove que o rei de Portugal tirou o ouro do seu dono, então as coisas mudam de figura. Mas eu não conheço nenhum documento dessa natureza. Mas alguns indivíduos mandavam ouro para Portugal. Mas a primeira moeda que veio para o Brasil veio de Portugal. Era ouro. Então, o ouro que veio de Portugal para o Brasil, para haver comércio, ninguém fala nele. Só fala no que foi daqui para lá. Para fazer moeda. Porque o ouro naquele tempo era muito importante por causa para fazer moeda. Quem tivesse ouro tinha moeda. Quem tinha moeda tinha comércio. Mas não era ouro para exibições. Isso significa que a história do Brasil, ensinada nas escolas, precisa ser passada limpo? Não, precisa não inventar. Por responsabilizar o professor quando inventa a história. Ele que estude, que leia os autores brasileiros, que são estupendos. Lá fora, respeitam-se os pesquisadores brasileiros de história. Inclusivamente, alguns ainda estão vivos. Na USP, lá uma senhora, professora na USP, que fez a história da pesquisa científica no Brasil. Muita gente pensa que não houve aqui nunca pesquisa científica. Paga já naquele tempo pelo rei. Paga pelo rei. E ela fez esse trabalho? Ela fez um trabalho com base em documentos, mostrando que tipo de pesquisa se fazia no Brasil. Okay. Científica. Equibasismo. O que é isto? Moreira, o senhor já escreveu outros 2 livros que tratam de um tema que é conhecido por muito poucas pessoas, chamado equibasismo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre este equibasismo. O que é que significa esta palavra e propriamente o tema que o senhor abordou nos livros editados na década de 80. Vou dizer pouca coisa, mas o suficiente para esclarecer. A palavra equibasismo significa equi quer dizer igual. Base é base igual para todos. Equibasismo é a teoria da base igual. Base igual. Ou seja, ponto de partida igual. Porque essa coisa de nascer sem nada, viver sem nada e morrer sem nada, é danado, hein? O testamento de Adão não diz que uns são herdeiros da terra e outros são deserdados. Todos somos herdeiros de Adão. Então todos temos direito a um pedacinho deste planeta. Todos, desde o momento em que nasce. Está claro? Então essa teoria do indivíduo não ter nada não deve ser aceita. Todos devem ser proprietários. É que base, portanto, se eu chamo base, aquele capital mínimo que um cidadão tem obrigação de ter, de possuir. Obrigação. Não é um direito, é um dever.
Essa coisa de o direito de propriedade tem que passar a ser dever de propriedade. Porque se a propriedade é necessária para a subsistência pessoal, para a defesa da família, para o amparo da sociedade, não é um direito. É um dever. Esta palavra de direito de propriedade desaparece dos dicionários e vamos falar do dever de propriedade. Todos os cidadãos, a partir de uma certa idade, vamos supor 19 anos, tem que ser proprietário de um pedaço do planeta. Aí entendido como Isto aqui é a chamada equibase. equibase. Isso O em, equibasismo em terras, não importa que seja capital, que seja ou ações. ou ações, é a capital que lhe dê um rendimento pelo menos de um salário mínimo por mês. Para ele já não morre de fome. Porque, poxa, é descendente de Adão e não herdou nada. Quem determinou isso? Então, o mundo é de todos e não só de alguns. Mas não chega para todos. Chega, sim, senhor. E é equibasismo, é a teoria de que o mundo chega para todos e todos têm o dever de possuir. E que o governo tem a obrigação de defender isto. Como? E a pergunta é, o senhor colocaria um exemplo para traduzir esta teoria? De quem é Itaipu? De 2 países. De 2 países. A parte brasileira, dividida em cotas, para quantos miseráveis dá? Da Bolsa de Ações. Algumas centenas de Isso. milhares. Da Bolsa Você de conhece Valores. mais algumas empresazinhas que são do Estado? Há algumas, Conhece? A Petrobras. com Se certeza. você dividir em ações para os pobres, você tira muita gente da miséria. Com certeza. Influências filosóficas. Filósofo Armindo Moreira, penso que é importante, depois de tantas conversas e anos de conhecimento, nós temos ouvido o senhor essa expressão. Qual exatamente são os filósofos que o senhor mais admira, que mais influenciaram em todo o seu conhecimento na sua história, de professor e de pensador? E, sem dúvida, Aristóteles e São Tomás de Aquino. O resto não me influenciaram. Por quê? Porque não encontrei nada que fosse prático nos outros filósofos. São Tomás de Aquino, e muita gente não imagina, mas é um homem prático. E Aristóteles também. Aristóteles procurava realmente a ciência. E São Tomás de Aquino procurava conciliar a razão com as dúvidas com as dúvidas próprias do homem intelectual. E isto é importantíssimo. Os outros pensadores são interessantes para a sua época, mas não me influenciaram, pelo menos que eu sinta, de maneira que eu sinto. Mas Descartes... Descartes não o considero filósofo. Nunca foi filósofo, na minha opinião, e posso prová-lo. Foi um extraordinário iniciador da ciência, como Galileu. Só que Galileu foi um experimentador de laboratório e o Descartes apenas foi um formulador de método. Mas o Descartes queria saber de ciência, não de filosofia. Dizer que o Descartes é filósofo parece uma piada 400 anos depois de ele ter falecido. Descartes, tanto que o livro mais conhecido dele é O Discurso do Método. Mas método de quê? Método da pesquisa científica, da pesquisa da natureza, não da filosofia. Mas ele também escreveu meditações metafísicas, escreveu sobre moral. Tudo bem, mas não trouxe nada de novo. E os alemães, Heidegger, Nietzsche é uma boa piada. É muito interessante ler para quem estiver de mau humor. Nietzsche é para melhorar o estado de espírito de uma pessoa que está de mau humor. Mas também não tira nada de lá, de útil para a vida. Uma tese filosófica de Nietzsche, não me lembro dela. Pode ser que a tenha, mas certamente está num lugar onde eu não prestei atenção quando li. Qual era o outro? Heidegger. Olha, Heidegger é um problema engraçado.
Heidegger, como é que eu iria dizer o que penso dele? É um homem próprio do seu momento. Ele viveu num momento em que se filosofava pouco. E as pessoas estavam saturadas de frasezinhas que vinham do tempo da Idade Média. E ele arranjou um vocabulário e um tipo de expressões muito novas e impactantes. E ele não fez filosofia, ele fez uma linguagem que poderia ser utilizada por filósofos. Mas filosofia propriamente dita, se alguém se lembra de alguma tese dele, que diga. Mas filosofia mesmo, de Heidegger, não me lembro dela. Agora, linguagem engraçada, ele arranjou. Mas para falar de coisas que já se falavam antes.